Pois, então, vamos começar com a nossa mensagem inicial de hoje, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a nossa mensagem de hoje é a mensagem 142. O título da mensagem 142 é Um Só Senhor. E são palavras de Jesus que Emmanuel vai destacar, narradas pelo nosso Lucas, que nós estamos acompanhando aqui todos os domingos. No capítulo 16, no versículo 13, diz-nos Jesus: nenhum servo pode servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir a dois senhores. E Emmanuel vai comentar-nos as palavras de Jesus, dizendo-nos assim: se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem devem servir. Isso é sério, não é? Então ele diz que depois dos mártires e depois dos apóstolos, isto é bem lá no iniciozinho da era cristã, não é? Até mais ou menos o século IV. Então, depois disso, nós cristãos, nós acabamos, vamos dizer assim, tentando conciliar o que não é conciliável. E ele vai explicar direitinho isto. E ele enquadra-nos dizendo assim: a maioria dos cristãos tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor, a que devem servir. O que ele quer dizer com isso? Vamos nos aprofundar. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo. Há um tempo só. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir dois centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? O homem é o espírito encarnado. Não é? O que dizer de um encarnado que queira administrar dois centros de negócios incompatíveis entre si? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos na terra, sim, porque ele é o caminho que nos conduz a Deus. Então, ele é aquele nosso irmão enviado por Deus, é o Cristo, não é? O enviado. Então, Jesus é o nosso Senhor, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo, e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Sim, nós reconhecemos nele o pastor que nos conduz ao Pai, e ele reconhece em nós as ovelhas, quando assim nos permitimos ser, para conduzir ao Pai. Ou seja, tudo muito bom, não é? Feitos um para o outro. Quando as duas partes, vamos dizer assim, seguem o pretendido, que é chegar ao Pai, não é? Alcançar o reino de Deus que está em nós. Somos servos dele, servos do pastor, servos do semeador. É a mesma figura, ele mesmo falando dele. Somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço, nos círculos da luta, em célula de trabalho do Cristo. Isto é trabalho para uma vida e mais. Nós não vamos nós sabemos, não é? Mas, em pleno século XXI, fazemos concessões às coisas do mundo, muitas vezes, sabendo que seria melhor não fazer aquela concessão? Da minha parte, posso dizer que sim. Faço concessões que, se eu fosse mais criteriosa com a serva que eu desejo ser,
não faria tais concessões. Até mesmo nos estados de ânimo, não é? Não me irritaria tanto, não, até mesmo certos filmes que vemos. Ah, mas eu gosto desse tipo de filme. Que faz com a nossa vibração. Mas estamos sabendo que nos arriscamos, não é? Já e orai para não cair em tentação. São riscos. Mas são riscos que, se formos assumir, não podemos depois alegar. Nem isso podemos mais, não é? Pleno século XXI, chegar do lado de lá e dizer, eu não sabia. A gente vai dizer, eu não vai dizer nada, vai fazer assim, ó. Nem alegar ignorância a gente pode mais. E aí ele conclui dizendo-nos, Emmanuel, a tarefa primordial do discípulo, prioritária, qual é? Compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Vou repetir. A tarefa prioritária do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da experiência carnal. E às vezes fazemos escolhas como se a existência carnal fosse prioritária. E a espiritual, de repente, eu não estou pensando nela. Como se ela não existisse. Mas eu sei que existe. Nós sabemos, não é? Que existe. E que somos o quê? Herdeiros de quem? De nós mesmos. E não podemos mais alegar ignorância. Então, prioritário compreender o caráter transitório da existência carnal, mas não só, consagrar-se ao Mestre como centro da nossa vida. Não é deixar os outros papéis, não é? Mas é exercer todos os nossos papéis como servos do Cristo. Isso muda muita coisa, não muda? Muda. Eu estou me sentindo desse tamanho assim. Mas eu estou me sentindo assim também. São três coisas: reconhecer o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os nossos, quer dizer, os benefícios divinos, nós oferecermos, sermos instrumentos da providência divina junto aos nossos irmãos de humanidade. Fora da caridade, não há salvação. Não é isso? Nós sabemos. Muito bem, um só Senhor.